ignorância endurecida e seu coração o mantém afastado da vida de Deus. Gente, a gente vê uma pessoa no fundo do poço por algum vício, porque aquela pessoa não tem Deus no coração. De repente você pode até pensar, poxa, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não sou de prostituição, eu não tenho nenhum vício. Mas alguma coisa, o Espírito Santo de Deus hoje quer transformar na tua vida. Alguma obra o Senhor Ele quer fazer. Se de repente você encontra a sua família, o seu filho numa situação de droga, seu filho numa situação perdido no alcoolismo, ou se você vê até mesmo toda a sua família, ou se de repente você que veio nessa noite, entrou por aquela porta, se encontra perdido em algum vício, e você não sabia por que, o motivo, essa palavra ela nos dá já essa resposta. É pela nossa ignorância e pelo endurecimento do nosso coração. Quando uma pessoa está de coração endurecido, gente, ela não consegue se aproximar de Deus, por mais que Deus queira se aproximar dela. E a gente começa a se perguntar, mas poxa, se eu estou perdido nessa situação de vício, nessa situação, no fundo desse poço, como é que eu vou poder transformar a minha vida? Como é que toda a minha casa vai poder ser transformada? Quando é que eu vou ver o meu pai sair do alcoolismo, ver a minha mãe sair da depressão? Quando é que eu vou ver a obra sendo realizada na minha família, na minha vida? A partir do momento em que você deixar o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. A partir do momento em que o Espírito Santo de Deus ele começa a agir na nossa vida, tudo começa a se transformar. Me lembro quando eu fui num retiro de primeira experiência, estava lá e rezava, eu via aquele povo rezando e caindo, meu Deus, quando eu vi o primeiro caindo, eu vou ajudar ele, tadinho, caiu, se machucou, eu ficava pensando, poxa, estão falando aí em tantas línguas e tantas coisas, eu ficava me questionando o que é isso, Eu fui com duas grandes intenções no meu primeiro retiro. Eu não sei qual foi a intenção que você veio para esse grupo de oração, mas a minha intenção que fez eu ir para o meu retiro de primeira experiência de oração foram dois. O primeiro era que eu queria fazer guerrinha de travesseiro. E o segundo é que no lugar do retiro tinha um grande morro, que eu já sabia, era no São Roque, e eu tive a brilhante ideia de me enrolar no colchão e sair rolando. Então esses foram os dois grandes motivos. Mas naquele retiro, eu fui batizado no Espírito Santo de Deus. Gente, quando a gente recebe essa força, quando a gente é batizado, quando a gente clama, a gente quer evangelizar todo mundo, se a gente vê o diabo na nossa frente, a gente quer pregar para ele também, e a gente sai daí falando de Deus e falando como Deus é bom, Deus é maravilhoso, e a gente começa a ficar viciado na palavra de Deus, a gente começa a ficar viciado em ir na missa, a gente começa a ficar viciado em evangelizar as pessoas, a gente começa a ser um cristão empreendedor. Eu não sei quem que você já tentou fazer na sua vida. Eu agora estou sendo um cristão empreendedor. Evangelizo tudo quanto é pessoa, drogado, prostituta, bêbado, tudo que eu vejo eu saio evangelizando, falando de Deus. Quando eu saí no meu primeiro retiro, eu estava lá todo empolgado, eu tenho que falar de Deus para as pessoas, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que falar da salvação, para onde me chamava eu ia, tinha um retiro lá Florianópolis, eu deixava tudo, eu ia para o retiro, eu sabia que tinha um encontro lá, eu ia para o encontro, É que nem aquele menino, quando está apaixonado. Quem aqui já viu, um homem quando está apaixonado, é a coisa mais tola que tem, Depois fica lá babando pela menina, ai como ela é linda, olha o sorriso dela. A menina é banguela, mas para quem está apaixonado, a menina se torna bonita, olha como ela é linda, o sorriso dela, o jeito que ela tem de mexer no cabelo, a menina é careca, ninguém notou, Quando a gente está apaixonado por Jesus, a gente vai junto em qualquer lugar. Uma vez eu estava indo para uma pregação, e eu encontrei lá um homem bêbado na rua, e ele estava lá bêbado, e eu falei, vou lá evangelizar aquele homem bêbado. Eu cheguei perto dele, e ele falando comigo, falava lá daquele jeito.
Eu falei, o senhor está bem? Ele olhou para mim. E ele ficava falando lá. Eu não entendia nada do que ele falava. E eu tinha pregação para ir. Gente, eu não fui para a pregação, mas eu comecei a rezar por aquele bêbado. E eu tenho certeza de que com a força do Espírito Santo, eu não vi a graça acontecer de imediato na vida daquele homem, mas eu tenho a certeza do meu coração, e essa palavra ela nos dá a certeza de que pela graça do Espírito Santo, aquele homem deixou o alcoolismo, deixou de viver esse vício, porque o Espírito Santo, ele pode todas as coisas. Esse dia estava conversando com um amigo meu de Joinville, ele estava falando de pregação, de coisa, né? Eu estou cansado de pregar, Marcelo, em grupo de oração, ele falava para mim, isso que a gente vai. O que eu quero mesmo é ir para a África e levar uma flechada, ser açoitado pelo nome de Jesus. Eu quero que as pessoas possam me apedrejar, jogar pedra em mim. Eu quero realmente levar uma surra pelo nome de Jesus. Eu quero pregar o Evangelho por todo mundo. E quando eu estava falando isso para Jesus, ele falava para mim, o Senhor ele me deu uma seguinte ordem: vai lá e evangeliza na rua Itajaí. Ele mora em Joinville. Ele pensou, poxa Senhor, eu quero evangelizar o mundo todo, tu me manda ir para a rua Itajaí, aqui do lado. Quando ele estava indo naquela rua, ele começou a andar. Naquela rua só vive mulheres prostitutas. Ele começou a andar pelaquela rua. Olhou um homem para ele, e aí, quer um baseado? Eu pensando, meu Deus, Senhor, é aqui mesmo que tu quer que eu evangelize? Ele falou, não, meu amigo, não gosto muito dessas coisas não. E ele foi andando mais, ele viu aquelas mulheres, né? Aquelas coisas, e ele não perdia a sua concentração, ele ia firme naquela decisão de evangelizar. Tem um momento que o Senhor disse para ele, Cristiano, olha para cima, ele olhou para cima, lá viu uma mulher, e o Senhor disse para ele, Cristiano, evangeliza aquela mulher agora, ela é uma prostituta. Naquele momento ele olhou para aquela mulher, mas Senhor, eu não posso, pode evangelizar ela, ela é uma prostituta, imagina. Que coisa feia que as pessoas vão pensar. E o Senhor disse, evangeliza, Cristiano. Então naquele momento ele chamou aquela mulher. Ei! Ela olhou para ele. O que tu quer comigo, rapaz? Não era uma mulher, gente, era um homem. Então ele disse, desce aqui embaixo, eu quero falar contigo. Então aquela mulher, imediatamente, aquele homem na verdade, né? Imediatamente desceu. E ele começou a falar de Deus, daquela prostituta. E aquela mulher começou a cair num grande choro. Começou a chorar, e naquele momento ele disse, você é amada de Deus, você é filha de Deus, você é uma mulher abençoada, um homem abençoado, uma mulher, um homem, é isso que o inimigo ele faz a gente ser aquilo que a gente não é, ele nos lança no fundo do poço, como aquele homem se encontrava, e aquele homem, pela força do Espírito Santo, foi resgatado da prostituição, assim como aquele homem, pela força do Espírito Santo que eu rezei naquele dia, no ano de 2006, foi retirado do vício do alcoolismo. Meu irmão, esses são pequenos testemunhos para a gente ter a certeza de que eu não sei a situação que você se encontra hoje. Eu não sei a situação que você vive hoje na sua família, mas eu quero que você saia daqui com uma certeza de que o Espírito Santo de Deus, de que a ação poderosa do Senhor pode transformar, pode quebrar, pode aniquilar todo e qualquer vício. Se as pessoas de repente falavam que a sua família era uma família derrotada pelo vício do jogo, pelo vício de alcoolismo, pela prostituição, essa palavra nessa noite, ela nos dá essa certeza de que nós somos vitoriosos. E olha que o Senhor ele ainda diz nessa noite a cada um de nós que estamos sentados aqui: vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que ouviste e dele aprendestes, como convém a verdade de Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem